Palavras, conceitos e definições é o tema do vídeo de hoje. E, para demonstrar a vocês a seriedade desse assunto, coloquei até uma camisa social, trouxe aqui alguns livros, deixa eu ver aqui mais, e uma manga. Então vejam que o assunto é muito sério e eu queria começar a abordagem desse assunto hoje lendo para vocês uma historinha constante desse livro aqui, da Bíblia Sagrada. A historinha é a seguinte. Deixa eu achar aqui. Beleza. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram. Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Essa é a história da Torre de Babel. E veja, então, né, que, segundo a Bíblia, havia só uma língua, as palavras tinham um sentido unívoco, não eram ambíguas, não eram vagas, até que o Deus do Antigo Testamento, para dar uma lição ao ser humano, resolveu confundir toda a comunicação, colocou cada um falando uma língua diferente, e aí não foi possível dar-se prosseguimento à construção da torre que deveria tocar no céu. Tá? O primeiro episódio que eu queria trazer para vocês é esse. Tá? O segundo episódio é uma das sínteses que consta desse livro aqui, ó, Os Limites da Interpretação, que foi escrito por um italiano de nome Umberto Eco, que todos nós acabamos conhecendo reflexamente quando nos obrigaram a assistir no colégio aquele filme O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um filme inspirado no romance do Umberto Eco. Além de ser romancista, ele também era, né, já faleceu, um semiologista, um estudioso da linguagem. E uma das principais conclusões que tem nesse livro aqui é a seguinte: veja, a linguagem pode significar muitas coisas, mas não pode significar tudo. Porque se as palavras significassem tudo, isso seria a mesma coisa que dizer que as palavras não significam nada. E se as palavras não significassem nada, nós não poderíamos estar aqui nos comunicando. Então, veja, as palavras não significam tudo, as palavras não significam uma só coisa, mas existe algum limite a isso, que são os limites da interpretação. Terceiro episódio, tá? Esse cara aqui, John Gray, ficou muito famoso na década de 90 com o livro dele, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. E uma das coisas que ele pontuava nesse livro é que as mesmas expressões podem assumir significados completamente diferentes, a depender do sexo. Então, uma mesma mensagem que eu dirijo para minha esposa pode ser compreendida de uma maneira completamente diferente daquela que eu tinha em mente. Por isso que não vale muito aquela regra do faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Por quê? Porque o outro nem sempre é igual a você, em termos de convicções, em termos de compreensão. Por que eu trouxe esses 3 episódios? Para mostrar para vocês que linguagem, comunicação é uma coisa muito séria. Então vamos para o tema propriamente dito do vídeo, que é a gente saber o que são palavras, o que são conceitos, o que são definições e como que esses 3 termos se relacionam. Primeiro termo, então, palavra. O que é uma palavra? A palavra é uma unidade linguística.
É uma unidade dentro de uma língua que tem um ou vários significados. E aí, veja, no ambiente cripto, quando a gente fala de criptoativos, né? Criptoativo, criptomoeda, token, ativo digital, ativo virtual, tudo isso são palavras. Se a gente quiser pensar em algumas palavras do ambiente jurídico, processo, demanda, ação, procedimento, direito mesmo, tudo isso são palavras. Então, palavra é essa unidade linguística dotada de significado. Conceito. Conceito é sinônimo de ideia. Um conceito está na sua cabeça. O conceito está dentro da sua cabeça, porque o conceito é uma ideia. Enquanto você não verbaliza o que essa ideia é, não tem como outra pessoa saber exatamente no que você pensou. Por quê? Porque está dentro da sua cabeça. Se eu pensei em uma caneta, não dá para você saber se eu pensei em uma caneta grande, pequena, amarela, verde, vermelha, antes que eu lhe diga isso. Porque a ideia está dentro da minha cabeça. Então, o conceito é a ideia. E aqui já surge um problema muito sério, que é o seguinte: as pessoas intuitivamente acham que palavras e conceitos, palavras de um lado e ideias do outro, mantêm entre si uma relação biunívoca. O que eu quero dizer com isso? Intuitivamente, a gente acha que para cada palavra existe uma e apenas uma ideia, e que para cada ideia existe uma e apenas uma palavra. Trouxe aqui para vocês 2 exemplos, tá? Aparentemente ridículos, mas para demonstrar esse ponto de vista. Veja. Manga é uma só palavra. Alguém duvida disso? Manga é uma só palavra. Apesar de ser uma só palavra, quando eu falo em manga, eu posso estar pensando na manga da minha camisa ou nessa manga daqui. Por quê? Porque ela é uma palavra ambígua. Ela aponta para 2 conceitos, para 2 ideias diferentes. O contrário agora. Cachorro e cão são 2 palavras que apontam para um só conceito. Mamífero de 4 patas que normalmente late. Pronto. O conceito é esse. É aquele mamífero de 4 patas que late, peludinho e tal. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser mais peludo, menos peludo, mas cachorro e cão são 2 palavras sinônimas. Elas 2 apontam para a mesma ideia, para o mesmo conceito. Ah, Senra, mas isso é muito bobo. Não é. Se isso fosse muito bobo, a gente não estaria há um século, literalmente há um século, há 100 anos, discutindo no direito qual que é a diferença de processo para procedimento. Pelo menos a gente não faria isso sem um passo prévio e necessário, que seria definirmos exatamente o que a gente quer dizer com o processo e o que a gente quer dizer com o procedimento. E aí a gente chega no terceiro ponto. O que é definição? Definição é uma atividade. É atividade consistente em eu falar para você, falar para o meu interlocutor, no que eu estou pensando. Eu pensei, então, é a ideia. E como é que eu faço para comunicar ao meu interlocutor no que eu pensei? Através da definição. Eu defino essa ideia ou eu defino uma palavra. O que eu quero dizer com definir uma palavra? Eu esclareço ao meu interlocutor, toda vez daqui em diante que eu usar a palavra manga, eu vou estar me referindo à manga de camisa. Então, é possível que exista uma manga azul? Sim. Por quê? Porque eu estou me referindo à manga da camisa e não à manga fruto da mangueira, que nunca vai ser azul. Essa é uma atividade necessária. E a gente saber disso, que a gente precisa definir as coisas para não se envolver em falsas disputas ou desacordos verbais, é uma etapa necessária para que a gente não perca tempo, por exemplo, nos direitos discutindo qual que é a diferença de processo para procedimento, qual que é a diferença de ação para demanda, ou no ambiente cripto, qual que é a diferença de criptoativo para ativo digital, para criptomoeda, para token. Veja, eu não estou dizendo que a gente não tem que diferenciar as coisas. A gente deve diferenciar as coisas. Mas, previamente a diferenciar as coisas, a gente precisa enunciar o significado de cada um dos termos que a gente está usando. A gente precisa definir o critério de uso de cada uma das palavras. Então, você pensa na ideia,
você dá um nome para essa ideia, que é a palavra, e depois você define qual que é a compreensão dessa palavra. Gente, toda vez que eu falar em criptomoeda, eu vou estar me referindo ao criptoativo que em um determinado blockchain desempenha a função de pagamento. Pronto. Ah, o USDT é uma criptomoeda? Não, não é. Por quê? Porque eu defini qual que é o critério de uso da palavra criptomoeda. Beleza? Bom, ainda sobre definições. Importante. Palavras não têm essência. As palavras não capturam a essência das coisas. Palavras, elas têm seus significados instituídos arbitrariamente, ó. Eu estou sentado aqui, eu estou aqui com um livro na mão, eu poderia chamar o livro de controle, não tem problema. As palavras são criadas arbitrariamente, mas depois disso elas são convencionalmente aceitas. Se eu pedisse, mesmo para minha filha, que fala super pouco tempo, que é pequenininha, filha, traz o controle aqui para o papai, ela não ia trazer o livro. Por quê? Porque ela sabe que na nossa convenção linguística, isso é um controle. E isso não é um controle. Importante também, eu dou muito exemplo da geladeira. Não tem problema vocês quererem chamar a geladeira, ou eu querer chamar a geladeira de cadeira. O que não dá é para que eu pegue esse conceito de um objeto que serve para conservar os alimentos refrigerados, queira chamar de cadeira, e sentar em cima. Eu não posso sentar em cima. Por que eu não posso sentar em cima? Porque aquele objeto não foi feito para você sentar em cima. Foi feito para conservar os alimentos, tá? Espero, pessoal, sinceramente, que tenha ficado minimamente claro a correlação entre esses três termos. Não confundam, então, o que é uma palavra com o que é um conceito. Façam uso das definições. Não se esqueçam que não há essa correspondência bionívoca entre palavras e conceitos. Você tem tanto palavras que apontam para várias ideias, que são as ambiguidades, quanto várias palavras que apontam para uma só ideia, que são as sinonímias. No final desse vídeo aqui, não vou pedir, como eu peço eventualmente para vocês se inscreverem no canal, mas vou pedir muito que vocês divulguem esse vídeo, tá? Vamos evitar esse tipo de disputa verbal que não leva a lugar nenhum e nos vemos numa próxima oportunidade.